Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Motivaction Oficial. E hoje estamos aqui com uma convidada muito mais que especial, Nubiana Oliveira, que vai compartilhar bastante pra gente sobre a sua história de vida, linkada muito na inteligência emocional que essa mulher existe dentro dela, não é verdade? Seja bem-vindo, Nubiana. Imagina, o prazer é todo meu. Quero muito agradecer ao João pelo convite. Hoje a gente vê então o motivo do sucesso dele, porque ele aposta em mulheres. Estou brincando, gente. Ele é um cara extremamente um profissional que eu super admiro, e o João realmente ele faz a diferença dentro da sua área, e ele não fica somente no mundo físico, né? Então, porque ele sabe que o nosso corpo ele precisa complementando as inteligências, né? Então, quero muito te agradecer, dizer que para mim é uma honra. Aqui de Araguari, você foi o primeiro que me convidou aqui para falar sobre o meu livro. Então, eu tenho certeza que isso está abrindo as portas para mim de uma forma avassaladora. Você tem uma energia incrível e o seu profissionalismo é do tamanho do seu talento. Que isso, fico muito gratificado com suas palavras, tá bom? E isso gera mais energia ainda a gente fazer um excelente podcast, compartilhar, né, muito conhecimento para quem está assistindo a gente aí, não é verdade, Nubiana? Então, antes de começar tudo, eu quero dar uma palhinha aqui de um pouquinho da biografia dessa super mulher que está com a gente aqui agora. Então, vendedora desde os 8 anos de idade, empresária desde aos 21 anos, farmacêutica bioquímica, pós-graduada em farmácia clínica pela Universidade Católica de Goiás, coach de equipes, coach executivo e life e leader coach. Participa ativo da maior feira de varejo do mundo que acontece em Nova York. Que isso, hein, Nubiana? Várias formações de liderança, desenvolvimento humano com foco em resultado, liderança exponencial, liderança feminina pela Universidade de Portugal Nova, palestrante e agora nada mais nada menos que uma super escritora, né, Nubiana? É isso aí. Nubiana, vamos lá então. Para começar nosso podcast, nosso bate-papo, eu queria que você me contasse algo que me chamou muita atenção até na sua biografia. Vendedora desde os 8 anos de idade? Desde os 8 anos de idade. Conte-me mais sobre isso aí, compartilha com a gente. Sim. Aos 8 anos eu vendi a minha primeira carreta de maracujá na feira. E os meus pais, a minha mãe tinha uma chácara bem lá no município de Goiatuba. Eu sou de Goiatuba, Goiás, nasci lá. E tenho amigas, e a minha história toda é de Goiatuba. E nessa época, muitos nem vão se lembrar, João. Aliás, nem você, eu acredito. Porque eu já estou hoje com 30 anos, né? De idade, mais 13 anos de experiência. Façam as contas aí. Olha mulher. Só, gente. Olha, não aparece, velho. Então. E aí, nessa época, tinha uma propaganda que chamava Não Esqueça Minha Calói. E nessa época, a propaganda Não Esqueça Minha Calói, o menininho saía colando recados para os pais. Na tampa do vaso do banheiro, quando eles abriam naquela época, eram os armarinhos, né, Isso que a criança queria ganhar uma calói. E eu fiz isso, só que eu queria uma calói rosa, com a cestinha toda decorada. Tá chegando um gatinho aí. Cara! Tá chegando, cara. E aí... É o meu marido, gente, pra ninguém ficar pensando outras coisas, né? Fica tranquilo. E aí, eu me lembro que quando eu falei isso com meu pai, ele falou assim, olha, eu vou te dar a bicicleta que eu puder te dar, menina. Eu não quero qualquer bicicleta. Eu quero a calói, eu quero a rosa com a cesta daquele jeito. E aí ele falou assim, menina, vai vender maracujá na feira? Aí eu olhei assim pro caseiro, falei, tem muito maracujá? E aí ele falou, tem. Falei, então lota uma carreta de maracujá, porque amanhã eu vou pra feira. Olha o espírito empreendedor surgindo. Aí o meu pai, ruim ali, eu brinco com ele, né, um parceiraço. Meu pai é o meu grande amigo, assim, uma pessoa que eu tenho pra vida. Ele falou pra mim, só que feira todo mundo acorda cedo, você precisa acordar às 4 horas da manhã. Eu disse, beleza. Acordei, fui pra feira.
Ele saiu da feira, era umas 6 horas, e disse: quando eu voltar às 9 horas da manhã, eu quero essa carreta vazia. Naquele momento, eu pensei, ele vai me deixar aqui sozinha, sem ajuda, e mal eu sabia que ele estava me dando uma das primeiras e maiores lições da minha vida. Ele estava colocando em meu colo o poder da decisão. A decisão é sua, a escolha é sua. Então, se você quer a sua bicicleta, você precisa correr atrás. E na época, o meu pai era secretário de desenvolvimento lá da prefeitura da época, minha mãe concursada, ou seja, mesmo eles tendo como me dar oportunidades e principalmente me dar essa bicicleta que eu tanto queria, eles estavam o tempo todo me desenvolvendo e me ensinando que tudo que eu fosse, tudo que eu quisesse na minha vida, que não seria fácil, que eu precisaria correr atrás, que eu precisaria batalhar para conseguir. Então, foi aí na hora, deu ali umas 7h30 da manhã, eu já tinha vendido um pouco. Ninguém sai de manhã, né, gente? Para ir em uma feira falar, vou comprar o maracujá. Com certeza. Mas aí eu inventei uma musiquinha lá na hora, deu certo. E aí o pessoal achou bonitinho, porque eu era pequena, falante, né? E vendi tudo e comprei a minha primeira bicicleta. Então começou aí o meu relacionamento com vendas. Aos 12 anos de idade, eu vendia camisetas. Naquela época, mulher usava muitas camisetas. Sim, antes de você passar a parte da camiseta, tá. Você pode compartilhar essa musiquinha com a gente? Ai, eu vou achar bacana. Calma, nossa. sabe por quê? Isso já é marketing, gente. Já é marketing desde os 8 anos de idade. Quero ver agora seu marketing. Ai, gente, a musiquinha. Olha só, eu quero só falar uma coisa aqui. Estou com 43, então isso já vai mais de 30 anos que eu inventei essa musiquinha. Porque geralmente eu percebia que os homens iam pra feira e às vezes eles ficavam ali com as esposas, né? As esposas pegavam tomate, apertavam tomate, voltava esse tomate. Eu pensava assim, gente, mas tá estragando a fruta ali, a verdura, e não fica, e ficava... E daí elas ficavam tensas, né? E eu coloquei assim, cantei assim, mais ou menos assim: olê, olá, compre maracujá que sua mulher vai se acalmar. Ai, gente! Meu Deus do céu, mas deu certo. Deu certo? Deu certo, vendi a carreta de maracujá. E lá o pessoal era muito, né, de fazenda. Nessa época a gente era muito visitado. Então eu falei, poxa, olha só, com 8 anos, né? Eu falei, eu vou falar como a maioria aqui está falando para que eles entendam, né? Então, por isso que eu falei que sua mulher vai se acalmar. Então, quer dizer, a linguagem que eu usei para que eles pudessem. E aí deu muito certo, muitos riram, falou assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer com esse maracujá. Mas eu vou levar para te ajudar. E foi muito bacana isso. E eu, assim, de verdade, eu brinquei aqui com a música, né? Mas, poxa, eu tenho o maior orgulho, assim, da mulher que eu me tornei. E tenho orgulho... Talvez a primeira instância que foi essa música. Que foi essa música. Fazer suas primeiras vendas, né? E eu falo assim, e tenho muito orgulho, João, da história, do trajeto e da mulher que eu ainda quero me tornar. Eu falo que tudo que eu passei na minha vida, os nãos, e não são poucos, a gente ainda vai falar sobre isso, Sim. Eles foram primordiais para que eu fosse a mulher e a pessoa que sou hoje. Exatamente. Eu acho que na vida de todos nós, Lubiana, empreendedores que corremos atrás do nosso próprio esforço, os não nos fortalecem muito, né? E nos preparam para criar as nossas próprias perspectivas, né? E os nossos próprios produtos, que é o que a gente faz hoje, né? Somos empreendedores e estamos à frente aí de você, principalmente de várias empresas, como Líder Coach, né? Treinamento em vendas, você vai falar sobre isso ainda. Então, gente, fica ligado que essa mulher... Vocês não sabem nem um terço, nem um quinto dessa mulher aqui que ela vai contar. Por favor, e aos 12 anos começou a vender roupa, foi isso? E aí, aos 12 anos, eu comecei... Eu tinha uma prima que ela vendia camisetas. E aí, eu via que aquilo estava bom, aquilo estava ganhando dinheiro. Eu falei, cara, eu quero ganhar meu dinheiro também. E aí, eu peguei camisetas dela para vender. E eu vendia. Lubiana, o que você comprava com 12 anos, né, de idade? Eu comprava as minhas roupas, porque naquela época os meus pais
vamos chamar de classe média, né? Sim. Mas naquela época as coisas não eram fáceis como são agora. Então, eu queria um tênis, eu queria algo bacana e eu ajudava muito com esse meu dinheiro. Depois, já com 10 anos, até eu pulei essa parte, eu fui trabalhar com meu pai. Ele ainda tinha um escritório de advocacia e tinha uma imobiliária também. Então ele era secretário, mas ele tinha... E aí ele me chamou para trabalhar, porque naquela época, que é outra sorte que eu tinha, né? Que eu tive, os pais colocavam os filhos para trabalhar. Então eu ia ao banco, eu fazia serviço de banco, eu ia ao correio naquela época, era costume, era tudo cartas. Era tudo correspondências, as coisas, as informações não chegavam como agora. Então, isso já começou a desenvolver a sua comunicação, que você tinha que frequentar esses vários lugares, lá você tinha que ter comunicação para estar fazendo o que seu pai fala para você fazer, no caso, trabalhar com isso, né? Perfeito, perfeito. E aí, João, uma coisa interessante, o escritório do meu pai, pessoal, era em frente ao correio, era como se fosse aqui, você atravessava essa rua, já tinha... Sim. Eu falei pro meu pai, pai, por que a gente não, o meu ganho não seja por cada ida minha, cada vez que eu vou ao banco, cada vez que eu vou ao cartório. Você mesmo fez a proposta. Deixa eu fazer uma contra-proposta, meu pai, aqui. É muito engraçado, porque assim, até eu tenho hora que eu fico, eu gostaria muito que uma secretária do meu pai, a gerente, ela com 40 anos a Covid a levou. Mas ela acompanhou toda essa minha trajetória e ela falava assim, Nubiana, só você para fazer isso com seu pai. Só você para fazer esse tipo de proposta com seu pai. E aí eu comecei, ida ao banco, tantos centavos. Anotava. Ida ao correio, tantos centavos. Aí eu pensei, poxa, mas o correio eu posso ir de manhã na hora do almoço e à tarde. Eu ia de manhã na hora do almoço e à tarde. Quando ele foi me pagar, ele falou, mas por que você está indo de manhã? Tipo, quando eu chegava após a escola, né, que eu estudava de manhã, eu já ia logo após o almoço, e aí eu colocava de manhã 3 horas e depois 5 horas antes do correio fechar. Ele falou, não precisa, você está indo demais, desse jeito, no final do mês, do outro mês, eu vou ficar pagando aqui. Eu falei, pai, imagina se o juiz ou alguém despacha alguma coisa para o senhor lá, e o senhor não olhou a tempo e não teve tempo de fazer a defesa, a gente vai perder o prejuízo do senhor, vai ser maior. Ele olhou e falou assim, olha, eu não sei pra quem que você puxou, viu, menina, mas você conversa. E a gente ria disso, mas ele incentivava isso em mim. Ele sabia que o que eu estava fazendo que ali... desenvolvendo, era empreendedorismo. Era né? empreendedorismo. Então ele passava por cima de muitas coisas. Eu ia, naquela época, como eu falo para você, era tudo manual. Então o telefone, não era todo mundo que tinha um telefone em casa. Então, enfim, eu tive esse processo de evolução, eu participei ativamente da política. Inclusive, me lembrei agora, aos 8 anos, ou até antes um pouquinho dos 8, acho que não foi nem com 8, acho que foi com 7 ou 8 anos ali, eu fui para as ruas pedir voto para o meu pai. Então eu, minha tia, minha mãe, ele foi candidato a vereador. Então assim, tudo isso... Foi te formando, né? Foi me formando. Comunicação, empreendedorismo, e foi formando. E aí, logo após isso, eu ali pelos meus 14 anos, eu já trabalhava ativamente na política junto com ele. Ele era muito ativo, né? Então eu me envolvi com os jovens ali. E aí eu me posicionava, a gente se reunia, era uma delícia, né? Então, a gente queria mudar, a gente queria transformar. O meu avô foi prefeito 3 vezes e na 4ª ele faleceu. Nossa. Mas ele foi um revolucionário, a cidade onde ele foi prefeito foi Jaú-Paci, Goiás. Hoje tem praça no nome dele, tem estátua no nome dele. Foi um cara à frente do tempo. Eu falo que se ele tivesse me conhecido e eu conhecido ele... teria sido um amor muito grande, e eu falava, poxa, é isso que eu quero. Eu quero, o meu avô já se foi, tem mais de 30 anos, eu tô aqui falando dele, eu quero muito que meus filhos, João, eles possam lembrar de mim com orgulho. Deixar um legado, né? Deixar um legado, deixar assim um legado.
e ao mesmo tempo mostrar para outras mulheres que isso independe das condições financeiras que elas tenham, independe do que elas tenham conquistado até agora. Às vezes muitas pensam, poxa, mas o meu passado, vamos abrir aspas aqui, se tiver alguém, né, assistindo agora, e principalmente as mulheres, poxa, meu passado, eu errei no meu passado, eu fiz algo de errado, ou eu não fiz o que eu deveria fazer, eu procrastinei. Não fique olhando para o passado, senão é como a sensação que você vai ter o tempo todo, é como se você estivesse dirigindo um carro e olhando para o retrovisor o tempo inteiro, você vai bater esse carro sempre. Então você precisa olhar para frente. O que te trouxe até aqui também não é uma garantia que vai te conduzir para onde você quer ir. Mas eu garanto para você, tudo que você viveu foi importante na sua jornada e no seu processo. Então, a partir do momento em que você valoriza o seu processo, você valoriza a sua jornada e ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu honro muito a minha família. Meu pai, vejo muito isso em você, acho que talvez seja o carinho que eu tenho, porque eu sou muito mãe, né? O pessoal fala assim que eu transpiro mãe, eu vejo todo mundo como filho, né? Então eu falo, poxa, que lindo esse menino honrando o pai e a mãe. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa, porque se a gente não consegue honrar o nosso pai, nossa mãe e a nossa história, será que a gente realmente merece que alguém honre a nossa história? Eu concordo plenamente com você, Adriana. Isso entra em todas as inteligências, né? Eu acho que nós não conseguimos transparecer algo para o outro antes da gente ser isso com nós mesmos, né? Com as nossas próprias atitudes, nossas próprias ações. Então, eu acho que, exemplo, foi o que você falou, não tem como eu amar sem antes eu ter o meu amor próprio. E isso entra muito em inteligência emocional, né? A gente vê hoje, você trabalha hoje literalmente com mulheres, seu livro é voltado para as mulheres, né? Guerreiras, batalhadoras. A gente vê muito hoje as questões de ansiedade, de depressão, e a gente vê muita falta do amor próprio nessas situações. E eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver esse amor próprio, ela consegue superar várias dificuldades que ela vai ter na vida, né? Porque ela vai ter a realidade dela voltar para aqui. Eu posso, eu consigo, eu sou batalhadora, eu sou guerreira, e se eu, igual você falou, passado a gente deixa para trás, usa como formação pro nosso, a gente tem uma ação no presente e ter o resultado no futuro. É verdade? É assim, muito bem colocado, João. Inclusive, quando você fala sobre ansiedade, as pessoas acreditam que quando elas estão olhando para o futuro, elas são ansiosas em função do futuro. E não é, viu, gente? O nosso cérebro, ele não sofre com aquilo que ele não viveu. O nosso cérebro, quando você começa... Olha, eu até arrepiei agora de falar. Eu sou muito intensa, né? Eu escuto muito isso, assim, porque eu vivo intensamente a minha vida. Eu tô aqui 100% no aqui, no agora, entregando o melhor de mim para você. Né? Presente. E talvez seja isso, porque as pessoas estão tão focadas no futuro que elas não vivem nem o passado, nem o futuro e nem o presente. Então elas ficam ali perdidas. Né? Elas ficam perdidas. E o nosso cérebro, ele não sofre com algo que ele não experimentou. Então, na verdade, a sua, entre aspas, ansiedade não é em função do futuro. É o seu cérebro dizendo o seguinte: olha, João, você já passou por isso. Então, olha só, se você fizer isso de novo, pode ser que você não vá gostar. Tais coisas podem acontecer. Então, é um alerta para você. Porque não tem como você sofrer com algo que você nunca experimentou. Sim. Então, você sofre com algo que você já viveu. É a sua mente dizendo para você, o seu cérebro dizendo para você, olha, cuidado. Então, o passado, o Augusto Cury, ele fala uma coisa, eu sou muito apaixonada por ele, assim, né? Ele fala uma coisa muito bacana, que é reeditar o passado. Claro, porque não tem como. Hoje, o nosso dia de hoje, amanhã ele já vai ser passado. Como é que eu vou virar as costas para a minha história, para o meu passado, um momento tão rico como a gente está vivendo aqui agora?
Então, o que a gente precisa fazer é o que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim, o que eu aprendi com isso. Então, o que eu trago nesse livro, Mulher Real, Livre e Poderosa, é exatamente essa reflexão, é a gente não personalizar demais os problemas. Olha, eu posso dizer aqui que as portas e as oportunidades que eu tive na minha vida, todas eu corri atrás, todas não foram fáceis, todas eu caio, me levanto e tem a ver com resiliência, né? Então, e assim, tristemente eu falo isso para você. Estou escrevendo um livro, Mulher Real, Livre e Poderosa, né? Estou aqui mostrando aqui em primeira mão para vocês. O lançamento do meu livro vai ser dia 27 de abril, na Livraria Leitura, a partir das 19 horas no Center Shopping. Mas ele já também está disponível pela Amazon, pela Editora Gente, pela Livraria Vanguarda, enfim. Mas o que eu quero trazer para essas mulheres é que as oportunidades que eu tive, a maior parte delas não foram mulheres que me deram oportunidade. E infelizmente existe, eu falo aqui dos 4 Cs do comportamento autodestrutivo. Né? Um método aqui que eu desenvolvi com várias mulheres, mentorando Sim. várias mulheres, que é a culpa, a comparação, a cobrança e a competição. E não, eu acho que elas não encaixam não só para mulheres, né, mas para todos, né, vou dizer aqui no geral. Eu vou puxar um gancho que você falou de culpa e relacionado ao passado. Às vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas com a culpa no passado, né? Fiz uma coisa, me sinto culpado e isso gera um bloqueio na pessoa que não deixa ela desenvolver, né, em nenhuma área. Isso vira um peso, vira uma energia negativa para a pessoa, né? E é como você falou, o passado é um retrovisor para você olhar, você saber o que é errado e o que é certo, e se você fizer errar de novo, vai ter as consequências, né? Mas só que eu achei muito interessante que você falou assim, ó, que as pessoas pensam no futuro, pensam no passado e o presente fica disperso, né? E o importante é o presente, porque sem o presente não existe futuro. Se eu não plantar, eu não colho, né? E se eu deixar o passado me atrapalhar para usar o meu presente, eu não vou existir futuro. Porque eu vou ficar preso nele, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente culpa, né? Vamos falar da culpa. A mulher, ela puxa tudo para ela. Se tudo dá certo, em alguns momentos ela fala assim, eu acho que foi sorte. Eu estava muito bem amparada. Nossa, o podcast foi ótimo, mas também o João é o cara, né? Nossa, mas eu fui num estúdio muito top, o Wendel também. E ela esquece de reconhecer a parte dela, poxa. Eu já vim para falar o seguinte, esse podcast vai ser um sucesso, porque eu também estou nele. Exatamente. Entendeu? Porque foi uma soma de forças. E esse livro, ele vem para trazer, assim, principalmente para essas mulheres, que olha só, o quanto que a gente pode aprender com vocês. A gente está o tempo todo aprendendo com os homens o quê? Nós estamos aprendendo que nós podemos, vocês o tempo todo, olha... Vou até falar uma coisa aqui, teve um evento uma vez, eu não vou nem falar a cidade, não, todo mundo já vai saber sobre qual evento que eu estou falando. E que algumas mulheres tomaram uma bebidinha que não estavam acostumadas e saíram um pouco ali da normalidade, da sua normalidade, do seu padrão. Várias mulheres começaram a filmar essas outras mulheres, era um encontro só de mulheres. Não aconteceu nada de grandioso, de demais, mas essas mulheres passaram um pouquinho da conta. Quem foi que colocou nas redes sociais as próprias amigas expondo a todas as outras mulheres, as próprias mulheres? Será que se fosse um encontro de homens, João, onde tivesse ali até homens casados que com certeza tem vários, será que esses mesmos homens estariam expondo os outros homens? O que você ganha em expor uma pessoa, em destruir a vida de alguém, em você saber que você vai prejudicar e que você não vai poder fazer nada por aquilo? Então,
Esse livro, Mulher Real, Livre e Poderosa, ele vem para dizer o seguinte: olha, a gente precisa unir forças. E aqui, com esse exemplo, eu não estou querendo dizer que é pra gente acobertar nada, não. É que eu não tenho nada a ver mesmo com a vida dos outros. Cada um... Só puxando o gancho aqui do nosso mentor, que é o mentor do Motivation, né, das pessoas que compõem ali, o Juliano, Renatinho, é um dos nossos mentores. Pablo Marçal, tem uma frase dele marcante demais, que é um dos slogans dele, que é exatamente o que você falou, Biana: vá cuidar da sua vida. Total. Exatamente isso, mano. Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Literalmente, é isso, não é? Então, mas e aí, agora eu quero saber a sua opinião com a sua inteligência emocional, que é um dos tópicos, né, que a gente está tratando aqui hoje. Isso. Por que será que isso aconteceu em relação à inteligência emocional? Porque a outra pessoa se sentiu constrangida, não achou bacana? O que você acha? Olha só, eu falo que isso é muito cultural. É uma das coisas também que eu falo no livro. Certas coisas a gente não aprende dentro das nossas casas, e não é porque o nosso pai, a nossa mãe erraram, e a gente erra, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro na vida. Sim. Pai e mãe, eles não acordam todos os dias, pelo menos 99%. A gente tem visto tantas coisas tristes aí que os pais estão fazendo com os filhos e filhos com os pais, mas dentro de uma normalidade, ninguém acorda todos os dias dizendo: eu vou acabar com a vida de alguém, né? Quando a gente erra, pai e mãe, a gente erra tentando acertar. E na verdade, quando eu falo que é uma coisa cultural, porque foi a forma que muitos aprenderam. E a forma como eles aprenderam que para eles se tornaram uma verdade, para eles aquilo é o certo. E é assim que eles aprenderam, e é por isso que eles passam para os filhos. Então não existe o que é certo, não existe o que é errado, existe a forma como cada um foi criado de acordo com as suas crenças. E é isso que rege toda a nossa inteligência emocional. De uma forma bem resumida, as pessoas às vezes falam assim: para que ter inteligência emocional? Para quê? Se perguntar pra mim, eu vou falar pra tudo na vida. Para que a gente atinja os nossos objetivos. Simples assim. Você precisa de inteligência emocional, porque se eu pegar um problema e trazer aqui para vocês, ou numa mesa de boteco, e por falar em mesa de boteco, 2 pontos. Wendel, eu vou querer mais um cafezinho seu, porque ficou uma delícia, gente. Excelente. Excelente. Estamos na cidade do café, com né? Com certeza. Então, se eu colocar um problema aqui e falar assim: Wendel, qual que é a solução que você acredita que tem esse problema? Ele vai saber me dar a solução. Você vai saber me dar a solução. Eu vou ter várias soluções. Sim. Agora, o que eu quero ver é você colocar esse plano de ação em prática. E para isso, né? obrigada, querido. E para isso nós vamos precisar de inteligência emocional. De uma forma simplista, seria: aconteça o que acontecer, eu vou atingir os meus objetivos. Porque eu tenho a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui que eu falo isso muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos de liderança, de vendas. Vamos imaginar a pandemia aqui, ó, me veio aqui agora. Quantas vezes muitos vendedores ficaram paralisados porque pensaram assim: eu não vou vender mais, lockdown, tudo bem que isso já passou, mas estou dando um exemplo. Foi gerando bloqueio, né? Foi gerando bloqueio. Você liga uma TV que só te coloca para baixo, que só muitos, inclusive, depressivos em função de um monte de coisas. E aí você tem um pico de estresse muito grande. Nesse pico de estresse muito grande... Cortisol lá na alta. Cortisol lá na alta. O pico de estresse muito grande, o que acontece? Você tendo uma resiliência baixa, quando você precisa tomar uma decisão ou o seu cérebro precisa utilizar a sua inteligência intelectual, resiliência baixa, e no caso aqui falando de inteligência emocional baixa também, o seu cérebro não consegue acessar rapidamente novas soluções. E quando ele tem dificuldade, ele sabe a solução. Ele sabe, mas ele tem dificuldade. E eu vou te dar um outro exemplo que comprova isso. Todo mundo vai lembrar
do 7-1 da Alemanha. Ninguém esquece esse 7-1. E eu nunca mais me esqueço quando perguntaram para o Davi Luiz o que é que aconteceu. Ele pensou, não sei, deu branco. Mas o que deu branco é o quê? Resiliência baixa, falta de inteligência emocional, uma consequência. O cérebro não conseguiu acessar novas soluções. E qual foi a consequência disso? Fazer mais do mesmo. O que é fazer mais do mesmo? Tem gente que fala, poxa, mas o João, o cara é tão inteligente e ele teve uma atitude tão infantil quanto essa. São duas inteligências diferentes. E aí fazer mais do mesmo significa que no pico de estresse, resiliência baixa, se você tem uma tendência de ser nervoso, explosivo, você vai gritar. Vai acontecer. Se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa mais tímida, você vai se fechar. Vai fechar. E eles lá começaram a fazer mais do mesmo. Eles não pensavam em novas soluções. Ou seja, eu não consigo fazer novos gols. A Alemanha também começou a fazer mais do mesmo. Chutou uma vez, deu certo. Chutou outra vez, deu certo. Até inteirar os 7 gols. Então, a cada gol que acontecia, eles iam se fechando mais. A resiliência deles estava baixa, a inteligência emocional foi baixando também. O cérebro não conseguiu. O cérebro travou. O cérebro não conseguiu acessar novas soluções. A solução estava ali. E por consequência você faz mais do mesmo. Outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Exemplo para a vida, hein? Para a vida. Outro exemplo mais claro ainda. Se quando você estivesse vindo gravar esse podcast, sim, você tiver, sempre coloca a chave da sua caminhonete ali no mesmo lugar. De repente você guardou ela em um lugar diferente e você foi lá buscar no mesmo lugar, ela não estava ali. Aí você andou pela casa, qual é o lugar que você volta para ver? No lugar onde você sempre gravou. Ela vai aparecer ali, mesmo ela não estando ali? Não. Mas no pico de estresse, na hora da raiva, você faz mais do mesmo. Você retorna. É aquela velha história do círculo, né? Você fica dando voltas, né? Gente, eu tô aqui, isso é interessante para falar para a vida, né? Às vezes a gente acontece frustrações em nossas vidas, né? Seja de qualquer ramo, qualquer área, que faz a gente andar em ciclos, né, Nubiano? E isso vira um círculo vicioso que você fala, por que eu não prospero? Por que não está dando certo? Parece que tudo que eu tento fazer não acessa. E isso ficou mais claro. Ó, eu aprendo também aqui, viu? Isso ficou mais claro para mim agora. Você me passa nessa informação, porque aí o cérebro fica bloqueado, sua inteligência intelectual, para buscar uma nova solução. E aí fica mais cômodo ele ficar fazendo círculos, né? É que na verdade ele não consegue mesmo. Ele não consegue. Né? Ele vai ficar ali sempre. Então você precisa trabalhar, principalmente, por isso que a resiliência, e aí não é só cair e levantar. Não é só sobre cair e levantar. É sobre quanto mais você... tem a ver com velocidade. Quanto mais rápido você se levanta, não adianta cair depois de um ano você levantar, porque hoje tudo é muito rápido. Só que hoje, 2022, você precisa cair e se levantar rápido, mas você precisa voltar para um patamar acima do que você estava. Porque se você não aprendeu com essa queda e não voltou um patamar a mais ou acima do que você estava, não valeu a pena a sua queda. Você precisa aprender. Eu falo que eu tenho muito isso comigo, que o erro é bom. O erro é bom a partir do momento que ele serve de forma de aprendizado, né? Errei, aprendi, evoluí. Exatamente. Você acabou de falar, né? Você erra, aprende, com esse próprio erro você evolui. Agora, quando você erra e erra de novo, isso entra no círculo vicioso que você acabou de falar, né? E tem outra, foi muito bacana você falar com relação ao erro. As pessoas, elas têm uma percepção muito... olha só, na Finlândia tem o Dia Nacional da Falha. Dia 13 de outubro eles comemoram o Dia Nacional da Falha. Por quê? Porque as escolas descobriram o quanto é importante experimentar. O quanto é importante você não ter medo. Porque você só vai descobrir o que é novo se você for inovando. E aí, as próprias startups, elas acertam porque elas tentam. Tem muitas tentativas. Vão buscando metodologia, uma hora acerta em uma, né? Então, assim, é a gente entender que não é que a gente acorda, hoje eu quero errar. Ninguém acorda com esse tipo de pensamento. A gente acorda querendo acertar. Mas se a gente errou, tá tudo certo. Aprende, como você mesmo falou,
aprende e evolui. E assim, o grande desafio é a gente não errar o mesmo erro. Porque isso acontece muito na nossa vida pessoal. Tem gente que fala assim, nossa, mas de novo eu me envolvi com essa pessoa, parece que é uma sina, não tem nada a ver com sina, não tem a ver com sina. Tem a ver com inteligência emocional. Tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com decisão, tem a ver com aprendizado. Inteligência emocional tem muito a ver com, não é o fim em si, mas ela é o caminho que você vai prosseguir para você atingir os seus objetivos. Então eu falo assim, eu preciso de inteligência emocional se eu sou uma pessoa que eu estou buscando o meu projeto, o meu sonho, os meus planos. Eu não estou conseguindo atingir esse meu objetivo. A pergunta é, poxa, as pessoas não estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui, Hitler. Hitler, para mim, ele fazia muito bem o seu papel, no sentido de, se ele queria colocar pânico e medo nas pessoas, a forma como ele se comportava era congruente. Era de colocar com o objetivo dele. O objetivo dele era qual? Era alcançar o que ele queria, medo, pânico, poder. Então, a forma como as ações, as atitudes dele foram era congruente com o objetivo dele. Agora, se a forma como eu estou me comportando não é congruente com o meu objetivo, isso é uma distração. E é isso onde que leva a pessoa a se perder no meio do caminho ali, né? Por isso que a inteligência emocional é tão importante. E eu vejo muita inteligência emocional, vamos ver se você concorda comigo numa frase que eu levo pra mim. Existem N maneiras de você visualizar e interpretar qualquer situação que aconteça na sua vida. Exemplo, então acontece situação ruim comigo, eu posso interpretar de qualquer forma. Se eu tiver uma inteligência emocional bacana, uma inteligência emocional forte, desenvolvida, eu vou conseguir pegar algo de positivo aqui, desse erro que aconteceu, levar para minha vida e seguir. Porque na maioria das vezes é o que você comentou, acontece uma coisa ruim e as pessoas, acabou minha vida, e agora? O que eu vou fazer? O que você acha sobre isso? Inteligência emocional, assim, você foi muito assertivo, né? Tudo tem a ver com aprendizado, tem a ver com congruência, tem a ver de você se conhecer o suficiente para você entender que certas situações você vai precisar evitar. Sim. E às vezes as pessoas querem ficar se testando o tempo todo. Então, por exemplo, isso tem a ver muito... Eu fiz uma mentoria com o psiquiatra com foco em desenvolvimento humano, o nome dele é Dr. Rick Frota. E a gente comentou muito sobre isso, até sobre os dependentes químicos. Então eles ficam lá, eles ficam um tempo inteiro nessa dependência, vão para uma clínica e colocam às vezes na mente que com 3 meses eles já estão curados pro resto da vida. Não é bem assim. Então eles vão precisar ter inclusive uma inteligência emocional, entender o objetivo e certas situações eles vão precisar evitar. Sim. Não adianta eu ir para um bar e falar, vou testar a minha inteligência emocional aqui agora. Eu acabei de sair de uma clínica, tô com um monte de pessoas ali bebendo, um monte de pessoas fumando. É o famoso, que a frase, palavreado, muito famoso, dá murro em ponta de faca, né? Exatamente. Então eu vou precisar ter uma adaptação, eu vou precisar criar uma resiliência, novos hábitos. Então, assim, novos ambientes. Eu vou precisar me conhecer e saber, poxa, eu acredito que agora eu ainda não estou preparado para isso, então eu vou precisar de uma ajuda. Existe todo um contexto. Então eu me conheço, eu me gerencio. Sim. Né? Então, dentro da inteligência emocional, fala inclusive de você saber dar nomes para suas emoções. Tem gente que está ali, sente uma dor de barriga e está achando que está apaixonado. Não sabe nem dar nome para o que está sentindo. Por que tá sentindo. Peraí, o que eu estou sentindo é raiva? O que eu estou sentindo é mágoa, é tristeza, é alegria? O que é? Hoje em dia, a Ju comenta muito disso, que é a nossa parceira do projeto aqui, que a gente tem que tomar o comando da nossa vida. E na maioria das vezes, as pessoas não estão no comando da vida dela. É o que você falou. A pessoa não sente nem o que é emoção que ela está sentindo, por que é.
Eu tô com um friozinho na barriga porque eu tô apaixonado, né? Olha, tem uma frase que eu coloquei ali nas minhas redes sociais que eu falo: quando uma mulher se cura, ela se liberta. E não é só para mulheres assim. Quando eu me conheço, quando eu sei quais são os meus pontos fortes e quais são os pontos que eu posso melhorar, não estou falando em ponto fraco, estou falando os pontos que eu posso melhorar, eu consigo ter um direcionamento melhor nas minhas decisões. Sim. E isso tem a ver com valor e necessidade. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho os meus valores e talvez... Por que isso influencia no poder de decisão? Isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos lá. Se eu tenho uma decisão para tomar e eu estou trabalhando em uma empresa que eu ganho ali, sei lá, R$5.000. Por algum motivo, eu não estou satisfeita com a minha função, enfim. E eu gastei R$10.000. Eu estou devendo todo mês. Tem inteligência financeira está lá embaixo. Tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. Certo. Pode ser que isso influencie no meu poder de decisão. Por quê? Necessidade é uma coisa que eu preciso para sobreviver. Eu até consigo trabalhar e viver uma vida ou trabalhar em uma empresa onde eu não consiga praticar os meus valores, mas eu não consigo trabalhar e viver uma vida onde alguma necessidade minha não está sendo atendida, porque é algo que eu preciso para sobreviver. E aí chega alguém e fala assim: eu vou te pagar então R$7.000. Eu vou, porque todo mês eu tô negativa, eu vou. Sim. Você toma uma decisão que pode ser que ao longo do tempo você vá para um lugar que não tem nada a ver com seus valores ou até contra os seus valores. Com o tempo, tem como essa decisão que você tomou dar certo? Não. Por isso que eu falo que tudo na nossa vida precisa, para ser uma vida que vale a pena, praticando os nossos valores e que atenda às nossas necessidades. E para atender nossas necessidades, a gente fala muito sobre isso também no Motivation, Biana, que a gente tem que se questionar. Quais são os valores? O que é importante para mim? Quais são minhas necessidades? E é exatamente isso que você falou. Você se autoconhecer, saber pontuar isso para quando você for ter a tomada de decisão, você vai tomar a decisão correta e não por um impulso de alguma necessidade que você tem ali naquele momento. E assim, João, eu falo que quando a gente está falando, né, de inteligência emocional, a gente fala de congruência, a gente fala de não se distrair, não deixar se distrair ali do seu objetivo. As coisas fúteis que vêm das adversidades da vida e tudo mais, né? E assim, entender que quando nós estamos falando, né, de objetivo, de inteligência emocional, a gente fala também dos nossos sonhos, dos nossos projetos, quer dizer, o quanto isso vale para você. Porque assim, quando a gente fala em foco, né, a gente está falando em gerenciamento de distrações. Sim. E não tem nada que tira mais a nossa distração hoje do que o próprio celular, né? As pessoas estão se distraindo facilmente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, todo esse universo, né, de você realmente colocar aquilo em plano de ação, de você seguir o seu objetivo, e isso tem muito a ver com vendas, tem muito a ver, né, que é uma das coisas também que nós vamos falar. Vamos puxar o gancho já vamos fluindo aqui, deixa fluindo. Deixa fluir. Vamos lá então. Então, além de tudo, pessoal, a Nubiana também ela faz treinamentos em vendas para as empresas, né, Nubiana? Isso. E eu queria que você transbordasse com a gente, que passasse um pouco desse conhecimento relacionado a vendas. Qual que é a dica que você daria hoje para o empresário? Todo empresário é vendedor, você concorda? Eu tenho meu produto, você tem seu, eu tenho o dele, todos nós somos vendedores, né? O que seria uma dica que você daria atualmente, entendeu, em 2022, para que as pessoas tenham mais sucesso voltado nas vendas? Primeira coisa, até como empresário eu vou falar aqui agora. O empresário, ele precisa... Uma coisa que eu ouvi, João, em 2020, foi a última NRF. Para quem não sabe, a NRF é a maior feira de varejo do mundo.
Então, eu sou frequentadora assídua porque se eu falo com empresas, eu preciso entender o que as maiores empresas do mundo estão falando. Sim. Então, em 2020, cheguei junto com a pandemia, eu tive uma sorte, né? Deus foi muito bom comigo, porque essa feira, João, ela é frequentada por mais de 20 mil pessoas. É uma feira grandiosa, com os maiores CEOs das maiores empresas. E eu ainda fiquei pós-feira estudando o comportamento de grandes empresas, a Amazon, Google, Adidas, Nike, junto com o pessoal da FGV. Então, eu nunca mais me esqueço do CEO da Starbucks falando sobre você empoderar o seu colaborador. Quando você empodera o seu colaborador, você dá autonomia para o seu colaborador para ele tomar certas decisões, você está facilitando o processo no sentido de... Aí eu já vou fazer um gancho aqui com a liderança, né? Eu falo muito que os líderes de hoje, eles... Como eu vou saber se um líder é um grande líder? Se ele desenvolveu várias pessoas abaixo dele. Com certeza. E você está mandando muito bem. Eu vejo você nos seus trabalhos. Sim. Porque você, como líder, como empreendedor, você tem coisas mais importantes para fazer do que ficar preocupado se o papel da impressora acabou, se o mouse estragou. Então, quer dizer, você precisa ter tempo e usar o seu tempo para que você faça realmente algo que seja importante para a sua empresa, para gerar negócios, renda e valor para ela. Se você ficar focado em fazendo coisinhas operacionais, você vai cada dia mais ter menos tempo, cada dia mais você não vai poder almoçar em casa, Sim. Você nunca vai ter tempo, os seus colaboradores vão se sentir coagidos, inclusive de fazer uma opinião para você, de dar uma ideia, porque você não vai escutar. E talvez a ideia pode ser muito bacana, né? E talvez a ideia pode ser muito bacana. Então eu falo muito que um líder, ele precisa escutar o seu colaborador. Essa semana um colaborador fez uma observação para mim que era tão óbvia aos olhos de todo mundo. Mas para você... E eu falei para ele, você tem total razão. Eu falei, cara, a gente precisa mudar isso. Só que um colaborador, ele só vai se sentir confortável em expor aquilo que ele pensa se ele entender que quando a gente fala na tão falada experiência do cliente, se a experiência do colaborador, que é o primeiro cliente da sua empresa, ela for agradável. Então, para o empresário, eu falo muito, treinamento é investimento. O treinamento, eu falo que eu já tive tantos feedbacks positivos. Nas minhas férias eu estava passando por Mato Grosso e o pessoal lá me viu. Nubiana, você vai ter que passar aqui na nossa empresa e tal. Eu fui com família e tudo para Sorriso. Não estava nem nos meus planos lá. E eu fui. Olha, a gente criou vários processos de experiência do cliente, mas principalmente eu fiz um trabalho individual com cada colaborador. E que os grandes conflitos que eles estavam tendo, e isso tem a ver com comunicação não violenta, tem até um livro bacana que fala muito sobre isso, o quanto é importante você mostrar ao outro a sua necessidade. Porque às vezes o outro, vocês estão conversando o tempo todo, mas uma necessidade sua não está sendo atendida. E aquela frase, não te cortando muito, não? O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então essa comunicação, mas precisa ter momentos para isso. Eu preciso estar aberto para isso. Uhum. E é muito bacana quando você pega empresários com a cabeça aberta, com a cabeça voltada para fazer Nubiana. Informação, né? Não, manda que eu quero Nubiana é o seguinte, a empresa é sua, trabalha, faz o seu trabalho. Tanto é que no dia do meu aniversário eu recebi uma homenagem linda da equipe toda, fazendo um parabéns personalizado, que foi uma das coisas que nós criamos lá nessa loja. E as crianças amam, eles vão agora, eles até me ligaram, Nubiana, está vindo um grande concorrente nacional, mas isso não vai nos abalar. Sim. Porque a gente reforçou a autoestima, a gente reforçou os valores daquela empresa que são insubstituíveis e a experiência que eles proporcionam ali dentro para os clientes, não tem concorrência que dá conta disso não. Olha aí que bacana, gente. Então... Essa mulher que eu falei pra vocês estão conhecendo o quarto dela aqui nesse podcast hoje, tá? Em vendas, inteligência emocional, mulher guerreira, né? Que veio lá do zero, começou sua vida e foi crescendo e chegou hoje
a tão grande escritora. Já é sucesso, viu, Nubiana aí. Amém. Nubiana, então eu queria te agradecer, Nubiana, por toda essa gama de conhecimento. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast aqui vai aprender muito. Eu aprendi muito hoje, que a vida é um constante aprendizado em relação à inteligência emocional, tomada de decisões, no que interfere o seu passado, o seu futuro e o seu presente. E eu quero te agradecer imensamente, coração. Que boas vibrações, excelentes, ótimas, perfeitas vibrações, energias transbordem na sua vida, que é isso que a gente conecta, né? Energias positivas conectam pessoas e essas pessoas que somos, hoje nós estamos aqui, queremos ajudar cada um de vocês que estão aí do lado a também a prosperar e seguir em frente, mesmo com todas as diversidades que tem aqui. Então, minha amiga, muito obrigado, viu? Estamos juntos. Vocês podem ter certeza que esse rostinho lindo aqui vai aparecer muitas vezes aqui ainda, pra gente compartilhar mais e mais ainda conhecimento, né, Nubiana? Tanto inteligência emocional, tanto em questão de vendas. Olha, as portas do Motivaction estão sempre abertas para você, tá bom? Quando você quiser, e eu vou te convidar também pra gente fazer mais e mais conhecimento e conteúdo para essa galera aí, tá bom? Muito obrigado e eu deixo a palavra com você agora para as considerações finais. Nossa, é até difícil, né, falar assim, porque eu falo que o João é um menino que a gente respeita e admira muito. Eu me sinto honrada por estar aqui e eu me sinto representada aqui por várias mulheres. Parabéns por ter uma mulher aqui no seu podcast. Fico muito orgulhosa. Isso mostra o quanto a sua cabeça ela está voltada para o mundo. Sim, não é nem por outra questão, é para o mundo, né? A gente precisa viver um ambiente diverso. E aí eu quero encerrar falando que Noé, quando ele foi se juntar para montar a arca dele e levar todos os animais, ele levou cobras, lagartos, jacarés, pássaros, urso panda, que é fofinho, urso, enfim. Ele levou todas as espécies de animais. E ele se preparou para o grande dilúvio. Nada aconteceu com eles. Por quê? Trazendo isso para o nosso dia a dia, é uma coisa que eu falo no livro também. A gente precisa se cercar de várias opiniões diferentes. A gente precisa almoçar às vezes com cobras, lagartos, porque nem sempre pensar diferente de você é sinal de rebeldia. Então, mulheres que estão... Olha, gente, eu me arrepio de falar dessas coisas, porque assim, eu quero muito que as mulheres, elas cada dia mais, elas ocupem o lugar. Uma coisa que você falou que me veio aqui agora, sobre a preparação. É uma constante nas nossas vidas. E tem uma pesquisa, inclusive, que mostra na Forbes, no LinkedIn, que saiu, que as mulheres, para tomar uma decisão, elas precisam de 90% a 95% se sentirem preparadas. Olha que absurdo. E os homens não, eles aceitam o desafio e eles vão se preparando depois, de acordo com que as coisas vão, aceitam e falam, eu vou dar conta. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, primeiro agradecer mais uma vez e dizer, se sintam preparadas para tomar qualquer decisão. Então, não espere o melhor momento. O momento é agora de você tomar a decisão. E a partir do momento que você toma a decisão, que você aceita o desafio, você começa a buscar parceiros e se cercar de cabeças e de pessoas que pensam diferente igual a você. E se pensam diferente, não vejam isso como rebeldia. Vejam uma pessoa que está vindo para acrescentar e agregar valor na sua jornada e na sua história. Honre a sua história, honre a sua jornada, porque só você para saber o que você faz diariamente para que as coisas na sua vida dê certo. Muito obrigada, um forte abraço, até o próximo podcast. Muito bom. Pessoal, pega isso para vocês e leva isso para a vida de vocês, tá bom? Seguinte, siga o nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber nossas notificações e eu te aguardo no nosso próximo podcast para mais conhecimento, mais transbordo, para deixar fluir na sua vida tudo que é de melhor de energias boas para vocês. Aquele abraço e tchau, tchau!